Bom, gente, vamos lá. 10h29, liberdade de opinião, Boris Casoy e Fernando Molica chegando para a gente conversar, para ouvi-los sobre as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, que prosseguem. Os dois desapareceram há uma semana na região do Vale do Javari, que fica no oeste do estado do Amazonas. Hoje de manhã, a Polícia Federal informou que foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. No fim de semana, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari informou que foi encontrada uma embarcação na região. Na sexta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal adote todas as providências necessárias para que os dois sejam encontrados. Barroso determinou ainda que o governo adote, abre aspas, todas as medidas necessárias à garantia da segurança no local e apresente um relatório contendo todas as providências adotadas e as informações obtidas. Vamos lá, Molica, quero saber de você primeiro, como é que você avalia, em primeiro lugar, né, as providências tomadas pelo governo federal nas buscas, tanto pelo indigenista quanto pelo jornalista inglês. Nós temos visto agora ministro do Supremo Tribunal Federal, pessoas relacionadas, né, às questões indígenas no local, os familiares também pedindo mais pressa, mais apoio na investigação. Qual a tua avaliação das medidas tomadas pelo governo federal nas buscas pelos dois, hein? Bem, o governo federal deveria ter sido mais ágil, né? Deveria ter tomado providências mais imediatas. Lembro que a primeira nota, depois houve uma outra, mas uma nota do Exército dizia que a força aguardava instruções superiores para poder agir. As pessoas envolvidas nas buscas disseram que estavam faltando helicópteros, não havia helicópteros, demoraram a chegar helicópteros para lá. A gente está falando de um território muito grande, numa área muito grande, não é simples fazer buscas por lá. Até a ONU já reclamou disso. Entidades internacionais como a ONU reclamaram da demora do governo brasileiro em atuar nisso. Agora, tão ou mais importante, é claro, tem que ter essas buscas, né? Cada vez mais diminui a possibilidade dos dois serem encontrados vivos, mas tem que ser essa busca tem que ser feita. Existe sempre alguma esperança de que eles sejam encontrados vivos e, se estiverem mortos, têm que ser encontrados, seus corpos têm que ser encontrados, identificados, os culpados dos prováveis assassinatos têm que ser punidos, têm que ser encontrados, punidos, presos, julgados, enfim. Agora, além disso, há fatos anteriores. Ontem o UOL, né, o portal UOL, publicou uma matéria mostrando que relatórios elaborados pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari afirmam que desde fevereiro a maio foram feitos vários documentos entregues às autoridades, documentos que mostravam ali a invasão da área, presença de invasores, presença de criminosos nessas áreas indígenas, e que nada foi feito em relação a isso. Toda a política do governo federal em relação a isso, em relação à Amazônia, o que foi dito claramente pelo hoje presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, ele sempre sempre defendeu o garimpo. Ele chegou, em 2021, ele chegou a visitar uma região de garimpo ilegal na Amazônia, fazer uma visita ilegal a uma área ilegal de garimpo dentro de uma terra indígena. E aí ele falando que ele fez uma vez um discurso em 2019 com garimpeiros, ele dizendo que o interesse do índio não era na árvore, usou até um palavrão para falar da árvore, mas interesse nos minerais. Tem toda uma política voltada a autorizar o garimpo, a exploração de terras indígenas, projetos no Congresso Nacional enviados pelo Poder Executivo, ou seja, pelo Palácio do Planalto, e a gente viu aí um incentivo muito grande a esse tipo de atividade legal, a diminuição da fiscalização, enfraquecimento da FUNAI, a FUNAI foi entregue a pessoas que não necessariamente defendem direitos indígenas. Houve toda uma lógica de estímulo ou de complacência, vamos falar assim, complacência, leniência melhor, é mais sutil talvez, em relação à atuação de garimpeiros, em relação a invasores, a agricultura na Amazônia. Não é à toa que o desmatamento aumentou, não é à toa que os incêndios aumentaram. Então tem algo que é muito complicado. No momento em que o governo federal tem uma política de leniência, isso acaba estimulando. Isso chega à velha história do guarda da esquina.
Isso foi uma definição dada durante a ditadura, se eu não me engano, pelo Pedro Aleixo, que foi aquele vice-presidente do Costa e Silva que foi impedido de assumir a presidência da República. Se eu não me engano, foi ele o autor dessa frase, que o grande problema de uma ditadura não é nem o ditador, é o guarda da esquina, que se sente empoderado para fazer qualquer coisa. Então, não estamos vivendo numa ditadura, mas no momento em que o poder central, que a presidência da República, estimula a lógica do passar a boiada, isso lá na ponta, quando isso chega lá na ponta, dentro da Amazônia, populações isoladas, isso chega com uma espécie de autorização para fazer qualquer coisa. Então isso é muito delicado. Claro que não se pode responsabilizar o presidente da República diretamente pela eventual tragédia, pelo eventual assassinato dessas duas pessoas. Não. Claro que ele não mandaria fazer isso, claro que ele não seria conivente com o assassinato, mas as políticas, o que saiu do Palácio, o que tem saído do Palácio do Planalto desde 2019, isso estimula um comportamento ilegal. Isso chega no guarda da esquina, sujeito que não é nem no guarda, chega naquela pessoa que está na Amazônia de uma maneira quase como uma autorização para cometer esse tipo de ilegalidade, quase uma garantia de impunidade. A gente não pode viver com isso, você fala tanto em soberania nacional, isso tem a ver com a soberania nacional mesmo.